Bom dia, ouvinte da Vibe Mundial! Que delícia estarmos mais uma vez juntos aqui na 95,7 FM, a rádio que toca sua vida, toca seu coração, toca sua alma, também aqui na 660M. Lembrando que esse programa também fica gravado no canal YouTube da Vibe Mundial, no podcast Portal dos Espiritualistas. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo cheio de dicas astrológicas, de autoconhecimento e autodesenvolvimento em alta frequência. E você já sabe, daqui a pouquinho você pode ligar no 31710221 32624490 31710221 32624490. Estamos também aqui no Instagram, ricardoida.oficial. Bom dia, Maria Molina. Tô vendo aqui o pessoal dando aqui bom dia. Deixa eu ver aqui quem é. Todo mundo aqui já entrando, todo mundo dando oi. E hoje nem vou dar aqui os trânsitos diários, porque hoje é aqueles programas, né? Tipo a Globo com o Roberto Carlos, sempre tem o especial Roberto Carlos de final de ano. E a gente tem sempre, todo ano, o especial Robson Papaléu de final de ano, né? Isso é interessante. Obrigado. Tem o rei Roberto Carlos e a gente tem o rei Robson Papaléu. Bem-vindo, mestre. Que bom te ver de novo mais uma vez. Não é? Que delícia. Hoje, esse ano, na verdade, nós tivemos duas vezes. Na segunda vez, né? Não, Segunda vez. Segunda vez. Não, porque eu pensei que era a terceira. Não, segunda vez, Robson Papaléu, vocês sabem, né? O diretor, fundador da Gaia, um dos maiores animadores, digo, né, no sentido de criar sempre eventos, promover a astrologia no Brasil, promover conhecimento, né, produzir conhecimento todo o tempo. E todo ano a gente faz quando chega esse final de ano, nós somos os primeiros, né, não só na Vibe Mundial, mas na rádio brasileira, quiçá, na Rádio Mundial, não só na Vibe Mundial, na Rádio no Planeta, para falar sobre as previsões astrológicas de 2023. Depois tem uma série de eventos, né, que acabam falando sobre o que virá aí no ano, né? Todo ano também a gente já fica aquele recadinho, a gente vai gritar, falar bem alto, que não tem planeta regente, né? Precisa dizer todo ano a mesma coisa, mas enfim, eu não vou me alongar muito. Vamos começar, mestre. Depois você vai passar os seus contatos, né, para quem quiser fazer os cursos da Gaia, quem quiser fazer consulta, mas o que a gente já pode esperar de 2023? Primeiro, muito obrigado. Sempre é bom vir falar com você por aqui. Grande fã, adoro você. Escuta, aquela condição, o regente do ano, né? Sabe, graças a Deus, né, não se fala mais sobre isso. Ou se um outro fala, não causa muito repercussão. Eu nem sei qual seria essa condição, que é da estrela de 7 pontas, que se fala dos caldeus, né? Eu não sei qual que é, mas não tem essa condição de estrela do... Eu até vi nas bancas de jornal, mas nem vou falar para não dar rolo. Não vejo também, não. Será? Enfim. Não tem essa condição. Não tem o planeta regente do... Isso não existe, né? Tem outras condições, mas enfim. O que acontece quando tem essas condições de início de ciclos, tem planetas mais evidenciados. Mas não é que rege o ano, essa condição também por aqui. Mas esse 2023 tem muita coisa que pode acontecer evidente, né? Mas pensar no mundo, essa nova onda da pandemia, do coronavírus, né? Isso talvez fique um pouco ainda, né, dessa passagem de ano. A gente vai entrar em 2023, talvez não com mais tanta evidência. Lógico, isso vai permanecer por décadas ainda, né? Vai ser como se fosse uma coisa comum. Você tem que fazer o quê? Tomar vacina, vai ser uma coisa que estabeleceu-se. Mas voltar a nova pandemia, não como era antes. Isso não acontece também, não. Amém. E esse próximo ano, né, talvez o mais interessante e significativo seja o seguinte, mais para o meio do ano. O mundo inteiro passa por muitas mudanças, né? Em termos sociais, políticos, econômicos, né? Está tendo guerra e tudo mais e tal. Essa guerra que está acontecendo agora, né, ela não vai acabar tão cedo, ela vai amenizar bastante, né? Mas quando chegar no meio do semestre do ano que vem, no meio do ano, isso por volta de abril até julho, agosto, por aqui, talvez tenha um impacto tanto maior nas questões internacionais. Isso pode acontecer.
guerras terríveis também não digo não, mas confrontos sim. Uhum. Vai ser o momento que o mundo vai ter que parar um pouquinho, vamos com calma aí para ver como estão as coisas certamente. Mas outras grandes complicações talvez não. Houve agora, esses dias agora mesmo, né, esse acidente que foi lá na ponte Rio-Niterói, Isso. que é uma condição de Marte e Netuno em mau aspecto Uhum. entre si. No meio do comecinho do ano agora, março, não vou dizer que vai ser a mesma coisa, mas talvez tenha alguma situação qualquer no mundo que haja algum tipo de acidente que envolva as questões ligadas ao mar. Tá. Ou questões que envolvem sobre também poluição ambiental, algo nesse sentido, dessa possibilidade. E mais tensão ainda quando for para maio, junho, julho do ano que vem, de tensões de confrontos, de acidentes que envolvem placas tectônicas, terremotos. Nossa, Sempre tem terremoto no mundo, alguma coisa que é natural, mas talvez um pouco mais de evidência. E esse próximo ano, começa agora, nesse ano por aqui, uma estabilização de um aspecto que é entre Plutão e Netuno, que já aconteceu no meio do século XX, essa condição, foi um repensar as condições sociais e econômicas do mundo também, uma nova visão do mundo. E vai acontecer agora, daqui a um tempo também, por uns 20 anos, um repensar o mundo e a sociedade. O mundo está passando por grandes modificações e transformações. Evidente, tem crises. Né? Mas essas crises que estão acontecendo agora servirão para preparar o mundo para uma nova fase, daqui a alguns anos, por aqui. Mas vamos pensar uma segunda situação. Tem uma questão histórica, né? Não é uma questão astrológica nem numerológica, que eu entendo numerologia. Mas se parece que os séculos, né, eles sempre começam depois da década de 20. E estamos nessa condição mesmo. Né? Então a década de 20 parece que encerra o ciclo do século anterior. E tem grandes mudanças, como aconteceu no século passado mesmo. Certo. Isso, visto astrologicamente, é bem compatível mesmo, com essa condição de Netuno bem colocado com Netuno, Plutão com Netuno. São mudanças significativas no desenho do mundo. Então vamos pensar uma situação assim. Vai melhorar o mundo? Aos poucos vai melhorar. Ainda tem algumas coisas que talvez possam ser tensas, coisas que tem que se resolver em termos de política, geopolítica, economia também, que a política e a economia está degenerando, está desmoronando completamente, né? Plutão vai dar um toquezinho agora em Aquário, no comecinho no meio do ano que vem, certamente. Por conta dessa situação, já começa um movimento global de tentar modificar o que é a sociedade. Isso aconteceu também da última vez na Revolução Francesa, no mesmo momento em que Urano também entrou em Gêmeos, que vai ser em 2025. Mas esse próximo não vai ter essa condição. Outra situação que também acontece de marcante para o próximo ano, também, é Júpiter em conjunção com Urano no segundo semestre. Júpiter em conjunção com Urano, modificação das leis vigentes, também acontece essa situação. Outra situação que também acontece nesse período por aqui, avanço na tecnologia de comunicações. Então, tem uma outra situação. Penso eu, com outras situações, que o Netuno começando a se dirigir cada vez mais para Áries, que vai ser só em 25, essa condição do metaverso vai ficar muito mais evidenciada. Que cada vez se fala mais dessa condição. Outro dia eu vi o Banco Itaú vendendo, né, terrenos no metaverso. Olha que loucura. Esse metaverso talvez seja mais concreto do que nós imaginamos, certamente por aqui. Nesse próximo ano, né? Não, as marcas de luxo. Eu estava vendo uma coisa. Quem não pode comprar uma bolsa Chanel de verdade, compra no metaverso. Olha que loucura. Ou seja, você compra uma bolsa no mundo virtual, para usar no mundo virtual, né? Então, talvez esse mundo virtual não seja tão virtual assim. É bem possível dessa possibilidade. Urano continua passando por Touro ainda. Ainda tem essa questão de repensar o que é economia, o que é ecologia, né? E o Saturno entrando em Peixes, uma coisa fica muito evidente. Se pensar que o Saturno está ligado muito com a realidade em si, e Peixes está ligado dentro de uma série de outras coisas, com a imagem, o sonho, a fantasia, eu posso pensar o seguinte. O ano que vem, o John Lennon falou uma frase há muito tempo atrás, que é bem compatível com essa condição. O sonho acabou. Então, esse Saturno entrando em Peixes no próximo não vai fazer com que as pessoas percebam que muito do que elas acreditavam não tem nenhum tipo de sentido de embasamento. Pé no chão agora. Pé no chão e decepções e reavaliações do que é a realidade, então vai acontecer essa condição. E o mundo, por conta dessa condição, em várias escalas, né, talvez possa se revoltar com o que for descoberto, o que for evidenciado de fato mesmo. Então tá, essas possibilidades. O Júpiter vai entrar em Áries, né, depois ele passa para Touro no segundo semestre também. Quando o Júpiter passa por Touro, né, a tendência natural é a economia ter um certo desenvolvimento. E essa possibilidade também. Apesar que o Urano também passa por Touro, ainda continua passando por Touro. Eles vão se encontrar talvez no segundo semestre.
Então, essa condição de o Júpiter passar por todo o segundo semestre desse crescimento nas questões econômicas e materiais também, junto com Urano, pode pensar que pode acontecer um tipo de quebra na economia que vai favorecer com que as pessoas repensem como utilizar o mundo material e o dinheiro. Uhum. Então, uma crise econômica de nota, talvez não, mas um impacto na economia que possa fazer as pessoas repensarem como lidar com o dinheiro, e não só com o dinheiro também, com o mundo material, com a ecologia, com o ecossistema, da mesma maneira. Deve ter alguma situação qualquer no meio do ano, de uma situação mais substancial que envolva as questões do meio ambiente. Isso vai fazer com que as pessoas repensem também como estão sendo usada a matéria e, lógico, a ecologia tem que ser colocada em pauta. Se pensar no Brasil, né, bom, sem ser astrologicamente, né, mas vai voltar a repensar, ou voltar a sua atenção para o meio ambiente, certamente. Agora o presidente eleito lá, o Lula, né, tá junto com... Está no COP, no Egito, né? Já estão, a discussão toda gira em torno do meio ambiente, né? E o protagonismo do Brasil nesse sentido, né? Brasil. Né? Quando a gente comenta sobre o Brasil, independente que seja o presidente, no caso temos o Lula eleito por aqui, vai ser um mandato com muitas tensões. Uhum. Né? Eu nem pensar em astrologia, isso, mas realmente tem essa condição. O Urano ele passa pela casa 4 do Brasil, então a oposição vai ser feroz. Que não é uma coisa ruim até certo ponto, que movimenta o país. Entretanto, muitas surpresas podem acontecer nesse mandato do presidente Lula. Pode acontecer essa situação. O Brasil passa numa situação muito favorável, que é o Plutão fazendo um bom aspecto com o próprio Plutão do país, que rege meio do céu. Já há um bom tempo já. Então o país está passando por um momento de reavaliações constantes. Plutão tem uma situação interessante, mesmo em bons aspectos. Ele degenera uma situação para poder regenerar depois. Essa é a fase de Plutão passando pelo Brasil agora. Uhum. Então vivemos um período que veio uma degeneração, não é só a presidência não, de modo geral a política, a sociedade, a economia, e ainda continua esse passo ainda. Então estamos caminhando para uma melhora no país, que não vai ser o ano que vem ainda. Uhum. O ano que vem tem ainda a se reconstruir muitas coisas. O Júpiter vai passar pela casa 2, está passando, isso favorece um tanto a economia, ele vai embora depois para a casa 3, mas o Netuno continua na casa 2 ainda. Então o que acontece? Na economia, ainda tem que se pensar muito. A inflação pode, de repente, ser um problema que vai ter que ser controlada. Tá? E muitas medidas talvez possam ser colocadas e não deem certo inicialmente. Sendo assim, então, se pensar no nosso dia a dia, né, em questões de economia, talvez ser mais conservadores, talvez sim, né? Mas ficar sempre atento às mudanças que estão ocorrendo. Então, manter as coisas como estão, ou usar até certo ponto, ou usar com cautela, pode se pensar nessa condição também. Se pensar nas questões de saúde, o Plutão ainda transita pela casa 12 do Brasil. Isso já há um bom tempo, quando aconteceu essa entrada, né? Foi na época da pandemia também. Até comentei muito tempo atrás, que antes da pandemia, que eu comentei que o Brasil, em questões de saúde, poderia existir um tipo de colapso no sistema de saúde. E aconteceu junto com a pandemia. Sim. O Plutão continua nessa mesma posição ainda. Então a questão da saúde ainda é um ponto crucial, ponto fundamental. Então esse próximo governo deveria, pelo menos, né, dar extrema atenção a essa condição. Júpiter vai passar para a casa 3 do país. Isso favorece muito a questão da educação ser bem avaliada, bem colocada. Evidente que sempre tem o livre-arbítrio, tem o destino. Lógico. Quando se fala astrologia mundial, não tem muito livre-arbítrio, né? As coisas acontecem, né? Como se fosse uma coisa meio fatalista em termos, parece que é o destino. Entretanto, né, a ação dos políticos e dos governantes é fundamental. É como se fosse, por exemplo, o Júpiter passa para a terceira casa. Isso favorece botar atenção para a educação, para os transportes, para a infraestrutura. Favorece isso. Mas até aí favorecer uma história. Agora, os políticos, a classe governante, se botar atenção para isso, vai ter um grande avanço, certamente. Então, esse ano aqui o Brasil passa uma grande chance de resolver muito a questão da educação e da infraestrutura. Esse em 2023. 2023. Perfeito. Então, é uma grande chance que existe nessa condição. Tanto que é aquela condição, destino e livre-arbítrio, né? A astrologia mundial é mais destino. Livre-arbítrio fica por conta do povo. Pelo seu voto, pela sua vontade. Então, tem essa condição. O povo, né, talvez ainda sofra um pouco esse impacto durante esse próximo ano. Saturno ainda passa pela casa 1 do Brasil, faz alguns bons aspectos, o mapa certamente por aqui, mas é um momento em que as pessoas vão perceber no que resultou esses últimos anos.
é aquela coisa do Saturno passar por peixes, né? Então vai cair na real. Então nós vamos perceber o que aconteceu de fato com o país. Por mais que se fale na imprensa que já percebemos isso, ainda tem coisas que vão ser reveladas ainda. Coisas, não importa como seja o governo, mas coisas que vão ser percebidas com mais clareza. Então o povo vai perceber algumas coisas, mas com alguns impactos na economia pessoal. Tá certo. E é bem aquela condição. Favorece a economia do país, favorece, né? Mas de quem já tem dinheiro. O povo que não tem condições ainda fica na mesma situação. Não, porque eu até, às vezes, volta e meia, eu até brinco com as pessoas, falo assim, as pessoas ficam comemorando o PIB, mas o PIB não necessariamente reflete no bolso das pessoas, né? Não, claro que não. O crescimento do PIB, tem economistas que até falam, é melhor avaliar o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, Exatamente, do que o PIB, porque o PIB não reflete necessariamente, ainda mais, poderia refletir se eventualmente houvesse uma boa administração de recursos, claro, né? Mas e que fosse distribuído. Agora, mas diante disso, várias vezes na astrológica que você organiza se fala que a partir, eu acho que até dos estudos cíclicos do André Barbeau, tanto você quanto a Celisa Beranger, que é outra grande astróloga do Rio de Janeiro, falam que nós passaríamos, né? Nós chegamos meio que no fundo do poço nos últimos anos. Um poço fundo. Um poço bem fundo. Mas que a partir, acho que seria a partir de 2023, 23, 24, o mundo, como geral, não estamos falando só de Brasil, nós voltaríamos a um crescimento, até um crescimento meio em V, né? Assim, em termos de vertiginoso. Fala um pouquinho sobre isso, até para deixar o povo mais tranquilo. Né? Fiquem tranquilos também. Só tem uma coisa, o poço foi muito fundo. Tá certo. Então vai ter uma subida vertiginosa, mas até sair dessa parte do fundo, então demora um pouquinho. Então, na realidade, podemos pensar que 2025, 2026, o mundo vai estar mais estável. Tá certo. Por enquanto vai ser melhora, certamente, comparado com o que foi anteriormente, né? Só que vai ser um momento ainda de subida. E subir do fundo do poço vai requerer o quê? Disciplina, coerência e não só isso, né? Realismo. Então nós vamos perceber nesses próximos meses, né? Próximo ano, né? Nós vamos perceber a que ponto o mundo chegou. É como se fosse auge da briga, sabe? Vamos pensar realmente o que está acontecendo, vai ser uma coisa assim. Um sem olho, outro todo quebrado, vamos parar tudo. Porque tem que ver como é que vai ser o mundo aqui. Então esse ano talvez possa acontecer isso para poder parar e começar a dar uma subida. Tá certo. Conflitos vão existir, conflitos sempre existem. Uhum. Né? E essa guerra que está acontecendo agora, né? Ela fica um tempinho acontecendo ainda. O mundo está em tensão. Porque o mundo, né, ele está buscando uma situação de melhora. Vou pensar duas coisas. Astrologicamente, o mundo está em condições de começar a melhora. Tem crise pelo caminho. Abalos da ecologia, uma série de coisas. Mas o mundo está caminhando para uma situação de melhoras, astrologicamente falando. O planeta, né, tem as pessoas, os governantes, né? Eles talvez fiquem um pouquinho incomodados com essas mudanças positivas que podem acontecer. Então, uma grande parte da população, da humanidade, vai querer manter como está o mundo desse mesmo modo, por conforto, lógico, né? E por segurança, e outra parte percebe que tem as mudanças. Então, esse conflito entre o mundo conservador e o mundo progressista vai ficar mais acirrado. Porque esse mundo do conservadorismo, né? Independente de quem seja, né? Vai tentar manter como está o mundo, que é mais confortável, de certo modo, né? E vamos chamar as elites. Outro dia o Emicida falou uma coisa interessante, né? A gente fala muito elite, mas talvez seja o termo errado. Elite, né, é o auge de uma coisa qualquer, de modo positivo, né? O que acontece com o que a gente chama de elite no mundo, né, não é elite, é a burguesia. Essa burguesia quer manter como está o mundo, que é confortável, é garantido. Agora, a população menos favorecida não vê desse modo, eles sofrem muito isso. Então, eles querem crescer e progredir. E não é só o povo menos favorecido, que cada vez mais amplia, mas uma classe, um grupo de pessoas que percebe que esse sistema vigente não tem mais sentido. Então está se mantendo esse sistema, mas de repente manter agora esse sistema está sendo muito caro, manter como está o sistema. Então vai ter uma quebra da condição. Então, mas mesmo assim, a parte conservadora vai querer manter o mundo aí. Por causa dessa condição, esse Saturno entrando em peixes, né, parece que vai dissolver o que era uma ideia, um mundo imaginado, né, ou vendido, né, como não tenho pensado, mas como uma farsa. Então, vamos só recapitular um pouquinho, porque foi muita coisa aqui para muita coisa. Não, mas olha, vamos lá. Primeiro, só lembrando, esse programa vai ficar gravado, então as pessoas vão poder acompanhar isso e depois
elaborar melhor, inclusive, né, isso eu gosto bastante, teve um programa seu que teve milhares e milhares e milhares de visualizações e as pessoas depois puderam, nossa, ele acertou tudo, né, realmente. Então, vamos recapitular. Então, esse ano é um ano em que a gente vai ver aí, no caso do Brasil, né, o início, né, de uma recuperação, sim, o início de uma recuperação. As pessoas vão tomar muito consciência, né? Vai ser assim, até eu vou usar esse termo, né? Muitas das fake news que ficou durante muito tempo, de repente, né? De repente elas acordam e falam, onde é que eu estava? Né? Como é que a coisa estava, né? Como é que eu me deixei, né? Levar por isso? É um pé no chão e as pessoas vão tomar contato, inclusive talvez. E aí eu digo, não estou falando de um político, de outro, mas eu acho que tem essa coisa de tomar contato da realidade, assim, eu sou responsável pelas minhas decisões, não adianta ficar botando, né, a responsabilidade em cima dos outros, eu tenho que tomar a rédea e seguir adiante para muita coisa e entender qual a minha posição diante da sociedade, diante da coletividade e também seguir adiante. Agora, vai ter que, aparentemente, as condições são muito favoráveis para as questões de educação e para as questões de transporte, sim, né? Da infraestrutura. Para infraestrutura. O Brasil ainda vai passar por um problema, um colapso ainda. A gente ainda vai enfrentar algumas questões sérias, como você já tinha previsto, já faz uns 3 anos na questão de saúde. Aparentemente não existe nenhuma condição de um agravamento na questão de pandemia no mundo, né? Quer dizer, vamos ter que saber lidar isso de uma forma endêmica com o coronavírus, mas não existe esse agravamento dessa pandemia, não é isso? Certamente. Não temos isso. Existe aí uma necessidade de uma reorganização econômica, até pode haver de certa maneira, algum favorecimento em termos, vamos falar assim, de economia do Brasil, né, pelo Júpiter, mas também uma necessidade de alguns ajustes econômicos, é isso? Certamente. Né? E ainda continua uma tensão no Brasil, realmente política, e uma forte tensão política, né, dentro até por uma questão de oposição, é isso? Exatamente. Não teve nenhum ponto. Na realidade, né, o que se pode pensar é o seguinte: existe uma classe que quer manter as coisas como estão, ou como estavam, né, por medo de um progresso sem um futuro incerto. Tá certo. Algo assim. Então vai existir uma resistência muito grande a mudanças, né, por conta de uma classe que não quer perder o conforto existente. Perfeito. E aí no mundo, porque a gente ainda falta só um minutinho, eu preciso que você me passe todas as suas coordenadas. Né? Aí no mundo, você disse o seguinte, que no mês em termos de guerra, né, que as pessoas até ontem estourou lá os mísseis na Polônia, porque já ficou todo mundo meio agitado, você disse, olha, não existe não há astrologicamente realmente uma terceira guerra, como as pessoas agora ficam nesse desespero, tudo dá um pânico nas pessoas, que não há razão de existir, mas que esse conflito ainda tende a continuar, mas com um certo agravamento, mas não uma situação realmente trágica, mas um agravamento lá para o meio do ano, não é isso? Talvez nos meses de março é possível verificar alguma questão, algum tipo de incidente mais dramático também envolvendo mares, não é isso? Mares. E também mais para frente, também lá para o meio, entre os meses de maio e junho, algum incidente mais grave envolvendo abalos sísmicos, um terremoto de proporções maiores, não é isso? Exatamente. E eu esqueci mais alguma coisa? Não, acho que foi isso mesmo. Porque tem o seguinte, né? É como se fosse... Pode puxar, você foi meu mestre de astrologia, pode puxar minha orelha se você falar que eu falei alguma coisa. O que talvez possa ficar mais em evidência, né? Guerra Fria. Então uma Guerra Fria mais acalorada. Tá certo. Isso pode acontecer certamente, né? E chegando num ponto que vamos parar um pouquinho e vamos começar a repensar nossos acordos. Então a Guerra Fria vai ficar mais quente. Tá certo. E um ponto importante, que o Pedrão já disse que o nosso programa infelizmente terminou, mas um ponto importante é que haverá aí como você disse, né? Historicamente, mais do que até astrologicamente, a gente
está dando início finalmente parece um novo século, a partir desse novo aspecto entre Plutão e Netuno. Exatamente. Os séculos sempre começam depois da década de 20. Historicamente falando, né? Você percebe isso. Com um novo olhar e uma nova... Parece que encerra de vez o século XX, o século anterior. Né? Que bom. Mr. Papaléu, me dá todas as suas coordenadas da Gaia Escola de Astrologia. Eu sou fácil de achar, né? Se você procura nas redes, procura Robson Papaléu. Papaléu. Não tem muitos. Robson Papaléu. E procurar Gaia Escola de Astrologia. .com.br no site gaiaescoladeastrologia.com.br. O povo aqui, nossos ouvintes da Vibe Mundial, ama o WhatsApp. Qual é o WhatsApp? O seu WhatsApp da escola, Gaia Escola de Astrologia? Gaia Escola de Astrologia. Não, WhatsApp. WhatsApp? Sim, desculpa. 11 94488 0911. Repete bem devagarinho. 11 94488 0911. Então, um beijo. Obrigado, Robson. E sabe que a porta do estúdio está sempre aberta para você. Você e a Luísa. Né? Um beijo para vocês e até amanhã. Obrigado.